Olá pessoal, tudo bem? Então vou estar compartilhando com vocês aqui o portfólio do Slow Food Fortaleza Ceará ao longo desses 3 anos. Eu fiz algumas anotações para explicar para vocês e paralelamente com isso vai ser entregue, né, um PDF com fotos, enfim, todo o material explicativo, mas acho que é importante fazer esse vídeo aqui até para deixar claro tudo que já foi feito até aqui, né? Lembrando que a nossa primeira reunião do Slow Food, né, no formato, entre aspas, atual, aconteceu no dia 5 de agosto de 2018, mas a gente foi ser oficializado no dia 12 de dezembro de 2018. Até eu já passei para vocês os e-mails, né, mostrando todos os registros, tudo bonitinho. Enfim, uma das primeiras ações, né, que a gente fez como movimento foi visitar a Farmácia Viva, até porque a gente tinha um membro, uma membra, na verdade, né, do Slow Food, que trabalha, né, na UFC e no projeto da Farmácia Viva, e ela sempre falava, achei extremamente interessante e fomos conhecer o projeto da Farmácia Viva, né. Foi um dos primeiros projetos que a gente fez, na verdade, de contato, de conhecimento. Uma outra coisa também extremamente interessante que a gente teve a oportunidade de participar foi o projeto dos Chefes do Bem, onde a Universidade de Gastronomia da Unicristos, juntamente, né, com alguns parceiros, fez um trabalho, na verdade, de arrecadação de fundos através de um evento para ajudar uma instituição que é a Calanto, que trabalha com essa relação de suporte para mães, né, enfim, para casais que desejam fazer doação, e eles fazem esse suporte e a gente participou desse projeto Chefes do Bem, que foi bem bacana, né? Enfim, eu acho que tem tudo a ver com a nossa linha de trabalho. Um outro evento também que a gente teve a oportunidade de participar em 2018 foi o Bar em Bar da Brasel, né? Que é um evento que acontece no Brasil inteiro, e aqui em Fortaleza a gente teve a oportunidade de participar ainda em 2018. Aí lá a gente teve a oportunidade de encontrar e conversar um pouco, né, trocar algumas informações, até porque a gente estava começando como movimento, e a gente conversou com o secretário de turismo, né, de Fortaleza. A gente teve a oportunidade de encontrar o superintendente do Sebrae aqui em Fortaleza, o Cartacho. Conversamos também com o presidente da Brasel. Também estavam lá membros, né, da Associação do Chefe de Cozinha do Ceará, apesar de eu já conhecer a grande maioria, porque a gente já tinha desenvolvido trabalhos, né, juntos, enfim, já conhecia todo mundo, né? Também estava presente no dia do evento o secretário de Agricultura do Estado do Ceará. A gente também teve a oportunidade de conversar com outras representações, enfim, até para iniciar o nosso diálogo em relação ao Slow Food naquele momento, em 2018, né? Continuando, a gente também eu fiquei sabendo, na verdade, que tinha um projeto de lei, que era o projeto de lei pelo fim dos canudos de plástico no município de Fortaleza. Fui atrás, descobri quem era o vereador que estava à frente, descobri que era o vereador Iraguaçu Filho na época. Entrei em contato com ele e começamos a desenvolver um trabalho, né, para apoiar ele especificamente nesse projeto para acabar com os canudos biodegradáveis no município de Fortaleza, né? Hoje já foi aprovado em 2021 em nível estadual esse projeto, mas na época ele era quase que pioneiro. Existia algumas leis acontecendo pelo Brasil, mas aqui em Fortaleza era um projeto de lei que era totalmente pioneiro. Logo em seguida depois foi aprovado em Jeri, né, em Jericoacoara. Hoje, lembrando que já foi aprovado em nível estadual no Ceará, né? Enfim, e aí dentro desse projeto, na verdade a gente teve a oportunidade de acompanhar quase o ano inteiro de 2018. E aí nesse projeto a gente participou de palestras. Uma das palestras que a gente participou foi na Engenharia de Pesca da UFC, Universidade Federal do Ceará. A gente também participou de audiências públicas, participou de ações na rua, participou de ações em estabelecimentos, né, para mostrar o quanto é importante o fim dos canudos de plástico. Enfim, participamos de diversas ações até a lei ser aprovada no final de 2019, né, que foi uma luta que a gente teve a oportunidade de acompanhar do início, desde o início, passando pelo meio e chegando ao fim, que é a realização do projeto de lei que se tornou lei, né, se tornou, enfim, uma coisa aí que nasceu lá atrás e foi de extrema importância aí para o município de Fortaleza, né. Paralelamente com isso, nós também participamos de diversos outros eventos. Um deles, que aconteceu ainda em 2018, foi no Hotel Praia Centro. O Hotel Praia Centro fica ali
próximo ali da Praia de Iracema, é do lado ali do Sebrae. Na verdade foram 2 eventos que aconteceram sucessivamente, né? Foi o Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, onde a Embrapa estava envolvida, a gente teve a oportunidade de ir lá, fazer a cobertura, tirar fotos. Na época a gente tinha um rapaz que trabalhava com a gente fazendo esse material de vídeo, né, de foto, até para a gente ter esse conteúdo disponibilizado, né? E esse evento foi mais de um dia, então ele também aconteceu uma outra etapa também do evento no Sebrae, e esse evento que aconteceu no Sebrae foi a Feira dos Guardiões da Agrobiodiversidade, né? Que foi um evento incrível. Na época até veio um representante para uma roda de conversa do Slow Food. Eu particularmente não me lembro o nome de quem veio. De qualquer maneira, depois eu vou averiguar, passar para vocês, mas só para vocês entenderem tudo que foi feito, né? Enfim, a gente depois teve uma reunião no Faustino. Para quem não sabe, né, o Faustino aí foi um dos pioneiros aqui no Ceará em relação à questão da fala em torno do Slow Food, né? Ele participou de diversas matérias, ele aplicava isso nos próprios restaurantes dele, participou de diversos eventos, enfim, era uma pessoa extremamente emblemática dentro da gastronomia e foi um dos pioneiros da fala em relação ao Slow Food no Ceará, especificamente, mas ele chegou a rodar o Brasil inteiro, levou muito dos insumos cearenses aí para o Brasil, enfim, foi um grande garoto propaganda aí dos produtos cearenses de modo geral, né? A gente também teve a oportunidade de participar de uma feira, onde a Kelly, né, que era uma membra do Slow Food, fez a ponte com a gente, que foi do pessoal do Mundo é Meu Mundo, né? Onde a gente teve a oportunidade de participar dessa feira. Como a gente estava começando, nosso primeiro contato foi muito mais de diálogo, conversar com os clientes da feira, falar o que era o Slow Food, a gente entregava alguns adesivos, enfim, a gente montou uma estrutura de balcãozinho, onde eu levei um bar, aí eu fiquei um período, depois outros membros do Slow Food, como a Glenda, a Kelly, alguns parceiros ficaram lá, para a gente poder se dividir e ficar. Se eu não me engano, a feira foi num sábado, então a gente se dividiu na medida do possível para conseguir fazer esse trabalho, né, de divulgação do Slow Food na feira do Mundo é Meu Mundo, né? Em seguida, eu recebi um convite para ir conhecer Caetanos de Baixo, né? Na verdade é uma pousada chamada Chalé dos Ventos, e conhecer aquela região de Caredia Montada, porque se falava muito a respeito da gastronomia e de alguns movimentos que tinham lá. Então a gente recebeu o convite e foi ali no finalzinho do ano, né? A Kelly também, que é uma membro do Slow Food, já teve a oportunidade de participar de uma fala, né, na rádio dos Sistemas Verdes Mares. No início do ano também de 2019, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente ainda está falando finalzinho de 2018, com exceção do projeto de lei dos canudos, que passou quase todo o ano de 2019 sendo discutido através de palestras, eventos. Esses eventos até agora que eu estou falando é de 2018, beleza, pessoal? Então, janeiro de 2019 teve uma feira do OCA, onde aconteceu no Mercado Cultural dos Peões. A gente teve a oportunidade, né, de participar, fazendo a cobertura com fotos, com vídeo. Paralelamente aconteceu um outro evento também, que era o Seminário Interfaces Alimentar, que aconteceu na FIEC, né, na Federação da Indústria do Estado do Ceará. E a gente também teve a oportunidade de gerar conteúdo, gerar fotos e vídeos. Enfim, isso já está disponibilizado no YouTube. Depois eu também vou estar colocando anexo os links desses eventos que eu estou falando para vocês, né? Enfim, paralelamente com isso, a gente também começou a iniciar uma série de trabalhos, né, em relação a conhecer algumas feiras, recebendo convites. A gente foi conhecer essas feiras orgânicas. Uma dessas feiras que a gente foi conhecer foi do Centro Feio Humberto, que faz um trabalho sensacional, até com membros do MST, enfim, é um trabalho bem bacana, né? Acho que muitos já ouviram falar, mesmo que não tenham ido. A gente participou também de uma feira que, na verdade, que tinha, hoje infelizmente ela não existe mais, mas era a Feira do Parque, que acontecia onde é a Expo S, né? Que fica no Centro de Exposição César Caos, atrás do Norte Shop, aqui na Parquelândia, né? Enfim, também tivemos a oportunidade de ir a convite no Mercado dos Peões. A gente tem uma feira orgânica, acho que muitas das pessoas que estão aqui provavelmente já devem ter ido ou ouvido falar, né? Fomos na La Feira Orgânica, é uma feira particular, mas de qualquer maneira a gente estava fazendo um circuito de feiras conhecendo, até para entender como funcionava, enfim.
E paralelamente com isso surgiu um outro projeto que é o Banquetaço, né? O Banquetaço, na verdade, surgiu de uma situação que aconteceu com a Prefeitura de São Paulo, onde na época o prefeito João Dória estava querendo colocar um farináceo para a população pobre, onde eles seriam alimentados com esse farináceo. Como movimento, criou-se essa ação e no ano seguinte essa ação se fortaleceu e passou de município para nível nacional, onde o principal objetivo, no caso especificamente, era defender o Conceia, né, que na época estava sendo ameaçado e até hoje, infelizmente, está ameaçado. Né? Enfim, e na situação, na verdade, a gente se mobilizou junto com alguns parceiros e aí eu tive a oportunidade, enfim, na verdade cada estado fez um movimento, a gente fez aqui um café da manhã, onde eu organizei na minha loja, porque eu tentei procurar alguns lugares, enfim, parceiros, não foram viáveis, ou os aluguéis eram muito caros, ou as estruturas tinham uma burocracia para acontecer, então quase que se tornou insuportável o modelo de evento em si, né? E eu resolvi fazer um café da manhã porque estava dentro da nossa realidade financeira e foi o que a gente conseguiu organizar. Então a gente começou o café da manhã, mas acabou se estendendo. E aí a gente fez o café da manhã aqui na minha loja. Paralelamente, após o café da manhã, a gente fez uma ação na Parangaba, no restaurante popular que existe lá, né? Se eu não me engano, o pessoal do Cetra também fez uma ação do Banquetaço em Sobral. Então, ou seja, foi tudo no mesmo dia, foi bem bacana. Se vocês derem um Google e pesquisarem sobre Banquetaço, vocês vão ver fotos, vídeos, porque todo o material que foi gerado, que a gente fez, foto e vídeo, foi enviado para o pessoal em São Paulo, onde foi feito um trabalho, enfim, de arquivamento, até existe um diálogo para se transformar em livro, enfim. Tranquilo? Só passando aqui os dados, as informações também. Lembrando também que houve também uma ação do Banquetaço em Juazeiro também, foi bem bacana, legal. Eu não me lembro do pessoal que organizou lá, mas de qualquer maneira acho que também houve lá em Juazeiro do Norte, né? E aí no ato do Banquetaço a gente conseguiu dialogar também com muitas pessoas. A Malvinier, que é uma pessoa sensacional do Conceia aqui do Ceará, teve a oportunidade de participar. O pessoal da GPSAN, da UES, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, que também teve a oportunidade de participar do Banquetaço aqui. Um representante que estava, se eu não me engano, tentando abrir um sindicato dos nutricionistas, ele participou do evento Estudantes da UES, Estudantes da UFC, participou também uma professora do Instituto Federal do Ceará, participou o Roberto, professor do OCA, né, que é membro do OCA, ele participou do nosso café da manhã. Enfim, teve diversas pessoas e diversas entidades também que estavam lá no grupo, enfim, manifestantes que se articularam e tiveram juntos com a gente, né, dentro desse evento, principalmente lá na Parangaba, porque como era um restaurante popular, então você tinha um volume de pessoas muito grande lá, né, presenciando toda a ação, né. Uma outra ação que a gente participou também foi uma limpeza de praia na praia do Titanzinho, né? Que é uma região aqui, entre aspas, né? Afastada aqui das praias convencionais de Fortaleza, mas é uma região muito bonita, né? Mas enfim, é considerado uma área, digamos, menos estruturada, entendeu? E a gente teve a oportunidade, através de alguns conhecidos que entraram em contato com a gente para a gente dialogar, de a gente participar desse apoio na praia do Titanzinho. Eu vou atrás, eu não sei se eu tenho um vídeo, mas foi feito matérias, né, enfim, sobre, e até passou na TV Verdes Mares, né, que é a Globo daqui de Fortaleza, a respeito dessa ação especificamente, né. Dentro disso também a gente fez algumas outras ações, isso a gente já está falando em 2019, né, início de 2019. Então, dentro dessas ações, a gente fez algumas coisas também, como o Ir no Convida. O Convida, para quem não sabe, é a confraria, né, das mulheres de cachaça aqui no Ceará. Na verdade, elas fazem um trabalho bem bacana de reconhecimento de cachaças de alambique, artesanais, das mais variadas cachaças, né? E ela faz esse intercâmbio, divulgação, de conhecimento, assim, é bem bacana mesmo o trabalho que elas fazem. Eu super indico todos vocês conhecerem esse trabalho dela, até porque elas convidaram a gente para falar sobre o Slow, para explicar como a gente podia criar uma comunicação, enfim, até com essa relação da cachaça. Até mesmo porque o Nordeste como um todo, e o Ceará principalmente, tem uma força muito grande em torno da cachaça, né? E a cachaça super
agrega em relação a essa questão dos insumos regionais, dessa comunidade, né, que se desenvolve em torno dela. Porque a gente pensa muito também em cachaça industrial, mas existem outras cachaças menos famosas, né, que também fazem parte aí dessa cadeia, né. A gente teve a oportunidade também de participar de alguns eventos, né, que aconteceram ao longo do ano. Eu tentei reunir aqui para facilitar na nossa dinâmica, que foi o Fartura, as 2 edições que houve aqui em Fortaleza a gente participou assim, indo, né? A gente não tinha stand, mas a gente foi lá conversar com as pessoas, dialogar, enfim, criar um diálogo, né? Participamos do Festival do Costume Gourmet, se eu não me engano aconteceu no... Ai meu Deus... Aconteceu num shopping aqui em Fortaleza, estou tentando lembrar o nome agora, me fugiu a palavra. Enfim, eu vou lembrar. Mas aconteceu no shopping esse evento, a gente teve a oportunidade de ir lá também, sem stand, mas muito mais no diálogo, na conversa. Enfim, porque eu acho que é importante a gente estar presente em todos os lugares que falarem sobre gastronomia, principalmente voltado para a questão da sustentabilidade, insumos regionais, enfim. Então acho que a gente tem que bater em cima dessa tecla que é muito importante, né? Então isso. A gente participou das 2 edições do Povos do Mar, indo, né, conversando, dialogando, pegando dados, informações, que foi muito importante para projetos futuros que a gente teve a oportunidade também de interagir, né. Paralelamente com isso, a gente ficou sabendo do movimento ODS. Para quem não sabe, a ONU, né, tem um projeto que é a Agenda 2030 e ela quer implementar os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né. E dentro disso, aqui em Fortaleza, na verdade, existe no estado do Ceará, no estado do Ceará não, no Brasil inteiro, em diversos estados, movimentos ODS, né? Movimento ODS, aí Movimento ODS Ceará, Movimento ODS Santa Catarina e assim por diante. E a gente começou a participar desse movimento junto com outras entidades que faziam parte, até para desenvolver um trabalho bem bacana, que foi muito legal durante um ano, né? As reuniões aconteciam normalmente no IPRED, que também é para quem não conhece, entra no Google e vai conhecer o trabalho do IPRED, que é incrível. Se eu for falar aqui eu vou perder muito tempo, mas o trabalho é sensacional. Vale muito a pena vocês conhecerem. Um outro parceiro também que a gente foi conhecer a convite foi o pessoal do Ecomuseu do Mangue, na Sabiaguaba, que eles desenvolvem um trabalho bem bacana de conservação dos manguezais naquela região. A gente foi lá conhecer, ver alguns projetos de lei que estavam em andamento para fazer isso acontecer, andar, virar, enfim, um patrimônio, né? Com proteções, enfim, toda essa questão jurídica, mas dar um suporte àquela questão ali do Ecomuseu do Mangue, né? Tivemos a oportunidade também de encontrar eles em diversos outros eventos, mas vamos se ater aqui só a esse evento especificamente, porque senão a gente vai se prolongar muito. Paralelamente com isso também a gente teve a oportunidade de participar do evento da Semana da Gastronomia, do IFCE em Baturité. Na ocasião em si, infelizmente eu não pude ir, tentei indicar para outras pessoas, elas não puderam. De qualquer maneira, o Emerson, que era o menino que trabalhava com a gente, gerando as fotos, o vídeo, ele fez toda a cobertura do evento, gerando fotos e vídeos, onde esse material foi enviado para diversas pessoas depois, e foi bem bacana, né? Uma outra membra também do Slow Food, que era a Carol, ela teve a oportunidade de dar uma palestra para o curso de gastronomia da Faculdade Maurício de Nassau, para falar sobre o movimento Slow Food, que é uma coisa que na verdade a gente fez em vários momentos, né, com algumas faculdades, para explicar o que era esse projeto, né, chamado Slow Food. Enfim, a gente teve a oportunidade também de dialogar com um projeto chamado na verdade chama Projeto do Bem, né? Na verdade o projeto, né? É um projeto bem bacana, entendeu? Ele é bem bacana esse projeto. E ele teve uma conexão com a gente porque ele tinha muito a ver com o que a gente desenvolvia. A gente tentou desenvolver um diálogo, uma parceria, mas pra gente no momento era complicado, foi difícil. De qualquer maneira, foi extremamente importante a gente fazer essa reunião, porque a gente sempre está dialogando com o máximo de pessoas, seja do ponto de vista governamental, ou de instituições, ou de comunidades, ou indígenas, enfim. A gente está aberto ao diálogo e sempre esteve aberto ao diálogo. Tive a oportunidade de também participar de um programa de rádio comunitária, na verdade, que é o Café com Democracia, onde eu tive a oportunidade de falar sobre o Slow, né? Participamos também de uma reunião com o Instituto Constituição Cidadã, que é um rapaz, na verdade, que ele tem um instituto, né, como o próprio nome já diz, que o grande objetivo dele é pulverizar a divulgação, né, em torno da Constituição.
porque muito do que a gente fala sobre alimentação, sobre questões voltadas porque a gente lida, né, da gastronomia, de cultura alimentar, estão inseridas na Constituição e muitas vezes as pessoas nem sabem. Então a gente foi criar esse diálogo para ver o que a gente poderia fazer, parcerias, enfim. Dentro disso também a gente começou a visitar também alguns mercados, né? Em Fortaleza tem diversos mercados, tem o mercado municipal, o mercado São Sebastião, você tem alguns mercados novos, como o mercado Bela Vista onde a gente foi, o mercado das Flores. A gente também, eu já tive a oportunidade de trabalhar no mercado Cultural dos Pinhões, e quando houve o aniversário do Mercado dos Pinhões, já como membro do Slow Food, eu tive a oportunidade de ir, de 2 anos, né, que era um projeto da Prefeitura de Fortaleza, onde se reunia 18 chefes de cozinha, enfim, com o objetivo de oferecer pratos a preços acessíveis e com acesso, né, a questão dos insumos regionais, né, o que é extremamente importante como divulgação, como forma também de tornar público, né, digamos assim, criar uma publicidade em torno desses insumos para o turista também, que a gente recebia muito turista no mercado, né. Enfim, dentro disso também a gente teve uma conexão muito bacana e bem interessante, que foi com a Mariana. A Mariana é uma menina que era, né, eu acho que ela não é mais, ela era estudante de arquitetura da Unifor. Ela, na verdade, é uma embaixadora jovem da ONU. Ela aqui de Fortaleza, na verdade, fazia seleções do Brasil inteiro, de jovens do Brasil inteiro, aonde ela tinha oportunidade de reunir projetos dos mais variados. E depois dessa seleção feita, na verdade ela levou esses jovens, né, lá para Nova York, na sede da ONU, para levar pautas, né, e a gente teve a oportunidade de conversar com ela, tentar dialogar, até para que essas pautas do Slow e de discussões mesmo em relação ao insumo regional, a práticas gastronômicas, de cultura alimentar, fosse levado para a sede da ONU. Então assim, foi uma conexão bem bacana e muito interessante, né. Hoje eu acho que ela é estagiária da ONU, enfim, acho que ela voltou para o Brasil, mas acho que ela vai voltar para fora, enfim. Mas foi um trabalho bem bacana, entendeu? Uma pessoa super acessível, super otimista em relação a essas discussões, né? Enfim, então assim, foi muito bacana essa conexão, né? Junto com isso também a gente teve a oportunidade, através de um convite, de participar do Congresso Norte-Nordeste, onde a gente teve estandes, né, lá. Esses estandes não foram cobrados absolutamente nenhum real, tanto em relação a gente, ou seja, o Congresso forneceu esses estandes, e a gente também não cobrou de nenhum participante, até mesmo porque a nossa ideia é divulgar a cultura alimentar, a questão dos insumos regionais, e a gente abriu essa oportunidade para o pessoal do Cetra, na época, onde eles colocaram diversos produtores vendendo produtos dentro da feira, né, que aconteceu no Hotel Praia Centro. A gente convidou também o pessoal do ODS, do movimento ODS, para participar. Na época também tinha uma menina que ela trabalhava com kefir, que a gente já conhecia da Farmácia Viva, a gente convidou ela. Tinha um chefe de cozinha que era um super parceiro nosso, que também participava de projetos junto com a gente, né? E ele participou dessas, como se fala, essas aulas shows, né, que teve lá também a respeito de insumos regionais, onde ele teve a oportunidade de fazer alguns pratos, enfim, muito bacana, né? Foi bem bacana esse evento e teve a oportunidade de dialogar com muita gente mesmo a respeito aí da questão do Slow Food. Foi bem bacana, isso é documentado em vídeo, em fotos, enfim. Logo depois também a gente foi convidado pelo ODS a participar do primeiro fórum deles. O fórum aconteceu no Centro de Eventos do Ceará. Na verdade foi um conjunto de eventos que aconteceram. Dentro desse evento tinha uma feira da Fiocruz, né? E aí a gente teve a oportunidade de participar lá junto com diversos outros membros. Lá estava, por exemplo, membros do governo do Piauí para saber o que estava sendo feito em relação ao ODS aqui. Eles queriam levar esse expertise lá para o Maranhão. Você também tinha membros do Conselho participando, gente da Fiocruz, né? E membros de diversas outras instituições, Universidade Federal do Ceará, enfim, tantos outros membros participando disso. Então foi bem bacana, né? Bem bacana mesmo, né? Dentro disso também a gente teve a oportunidade de ter o projeto dos canudos aprovado, né? O que foi uma coisa incrível aí, porque foi muito tempo de luta para que isso acontecesse, quase um ano, né? Fazendo ações, palestras, audiência pública, enfim. É óbvio que o vereador que estava à frente foi ele que colocou o projeto, mas teve todo um movimento, a gente teve a oportunidade de fazer um pequeno movimento para fortalecer e tornar isso real no município de Fortaleza. Hoje, na verdade, já é realidade no estado do Ceará, né? Paralelamente com isso, também a gente foi procurado pelo pessoal da GALF, é o grupo de agroecologia da UFC,
e na semana de agroecologia da UFC eles procuraram a gente e a gente teve a oportunidade de participar lá junto com eles, fornecendo um café da manhã, enfim, até que foi um pedido de alguns produtos, insumos para participar, enfim, a gente teve essa participação que foi bem bacana também, entendeu? E lembrando que dentro dessa questão do Fórum ODS, a gente também teve a oportunidade de falar com diversos representantes, né? Além do Fórum ODS, a gente teve representantes de diversas instituições, a gente teve também a oportunidade de falar com membros da IPRED, diversas instituições sociais, a gente falou com gente da CEPEMA, do CETRA, a gente foi lá na própria feira do CETRA, né, que acontece na instituição deles, né, na sede deles, né, que é bem bacana, uma feira pequena, mas bem bacana. Enfim, participamos também como visitante, né, mas tivemos a oportunidade de conversar, dialogar na feira Navegano, né, uma feira que reúne diversos produtores, né, enfim, chefes que trabalham com a questão do veganismo. O Slow Food não é um movimento vegano, mas de qualquer maneira a gente está sempre aberto e dialogando com o máximo de pessoas a respeito de diversos pontos e não tem como ignorar a questão do veganismo. Eu acho que é importante a gente criar essa pauta, essa fala, essa discussão sobre os mais variados temas e ouvir todos os pontos de vista, né? Até para a gente criar um norte, né, em torno das nossas ações, né? A gente participou também da ExpoS, né? E juntamente com ela aconteceu a Feira Cearense da Agricultura Familiar. Na verdade foi um evento de quase um mês, onde um foi quase 2 semanas e outros 2, ou seja, foi quase um mês de evento, um atrás do outro. Foi um evento bem grande, que aconteceu no Centro de Exposição César Caos, que fica atrás do Norte Shop aqui na Parquelândia, né? Depois disso, quase já no final do ano, a gente foi procurar o pessoal da Universidade Federal do Ceará, do curso de gastronomia, que eles estavam desenvolvendo um trabalho bem bacana, né? Que era o grupo de estudos e pesquisa em cozinha brasileira, onde eles estavam trazendo algum pesquisador ou algum membro para falar sobre algo voltado para essa questão do insumo regional. Um dos eventos que a gente participou foi das algas marinhas, que teve até uma fala de professores de Portugal, né, falando de como eram utilizadas as algas marinhas lá, e aí foi feita essa interação com professores daqui, a gente teve a oportunidade de participar e de apoiar, foi bem bacana. O de mel também falando sobre mel, sobre a mel de abelhas nativas, enfim, também muito bacana, né? Lembrando também que dentro dessa questão das algas marinhas, a gente teve a oportunidade de visitar o projeto de algas que acontece em Flecheiras, né? Para quem não sabe, Flecheiras é uma praia muito famosa aqui do Ceará, enfim, e lá tem uma barraca de algas marinhas onde eles oferecem pratos, né, salgados e doces, né, como a cocaldas, né, que é deliciosa lá em Flecheiras, bem bacana. Tive a oportunidade de conversar com uma das representantes, que é a Juliana, que logo depois eu trouxe ela para Fortaleza num curso de óleos essenciais que a gente organizou para chefes de cozinha, pessoal de curso de gastronomia, bartenders, enfim, profissionais do setor de gastronomia, aonde uma das nossas membras, que é a Kellen, deu aula, né? E eu trouxe ela e ela disponibilizei o curso de óleos essenciais e pedi para que ela desse uma palestra para a gente, né? Para falar um pouco sobre as algas, para explicar para os bartenders, chefes de cozinha, cozinheiros, enfim, os profissionais que estavam ali, as potencialidades das algas marinhas, o que eles poderiam fazer com esse produto, né? Enfim, acabei de falar já também a respeito do curso de óleos essenciais que a gente organizou aqui, que foi bem bacana, né? Dentro disso também, quando a gente estava em Flecheiras, a gente estava colocando os materiais no Instagram, enfim, no feed, nos stories, e uma pessoa viu e entrou em contato com a gente, falou: "Oi Maurício, tudo bem?" Numa cidade próxima, né, de Trairi, eles entraram em contato e falaram assim: "Maurício, eu tenho um projeto de agrofloresta aqui em Trairi, que se chama Coringa Agrofloresta, você não quer conhecer?" Eu falei: "Óbvio." Quando a gente estava indo embora de Flecheira, a gente passou lá pelo espaço e foi conhecer o trabalho incrível, né, de agrofloresta que eles fazem. Foram pessoas extremamente receptivas, fizeram pra gente uma espécie de pizza com a massa da mandioca, né, enfim, um lugar bem bacana, que realmente leva a questão da não utilização de agrotóxicos, essa questão, por exemplo, de valorização dos insumos regionais a sério, entendeu? Até ela se disponibilizou, depois a gente levar grupos para conhecer, enfim. Então, assim, foi bem bacana, né, essa visita, né? Logo depois, a representante do Slow, né, a Valentina, esteve aqui em Fortaleza. Ela estava fazendo negociações, acho, se eu não me engano, na época com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e outros representantes, para conseguir parceiros pro Terra Madre, que ia acontecer fisicamente em Salvador, mas infelizmente pela pandemia ele foi cancelado e acabou acontecendo o evento
online, né? Enfim. Dentro disso também, isso já nos finalmente do ano de 2019, a gente participou de um evento no Cumbuco, onde na verdade foi um evento onde a gente conseguiu reunir alguns parceiros, e ali aconteceu um evento onde a gente deu palestra falando sobre alguns insumos regionais, como o mocororó, como por exemplo as algas marinhas. Dentro disso aconteceu um campeonato de bartenders onde eles tinham que usar os insumos regionais, enfim, até para estimular que esses profissionais voltassem para os seus bares e estimularem os proprietários a utilizar esses insumos, entendeu? Como forma, entre aspas, de hackear o modelo e abrir oportunidades para os produtores, enfim, para quem trabalha com esses insumos. No caso das algas marinhas, flecheiras; no caso do mocororó, o Genipapo Canidé, que é a etnia que, na verdade, existe o mocororó em diversas tribos, mas aí, no caso específico, a gente está fazendo uma ponte com o Genipapo Canidé até para estimular a comercialização do mocororó que ele já vende na aldeia, né? Até como forma de renda para eles, né? Dentro disso também, a gente participou mais uma vez de um evento da Brasel de final de ano, onde eu tive a oportunidade de conversar um pouco, né, com o atual secretário de Turismo, Alexandre Pereira, e falei um pouco sobre o movimento e tudo mais. Foi uma conversa informal dentro do evento, mas de qualquer maneira houve um diálogo que foi bem interessante, né? Eu tive a oportunidade também de ser chamado para dar aula na Escola de Gastronomia Social Ives Dias Branco, e dentro desse contexto também falei um pouco do movimento para os alunos que estavam lá envolvidos no curso, né? Ou seja, assim, na verdade não só eu, mas como todos os membros do grupo sempre utilizavam o espaço que eles tinham, seja na universidade, seja em curso, seja onde fossem, para falar sobre o Slow, até para a gente divulgar, explicar o que era, como fazer parte, como se mobilizar, enfim. E aí, literalmente uma semana antes do lockdown, né, a gente recebeu um convite de 10 anos do Conceia, aqui especificamente na Câmara Municipal de Fortaleza, e a gente foi homenageado, né, como movimento por ter apoiado no evento do Banquetaço e diversas outras ações em torno aí da defesa do Conceia. Então a gente foi homenageado junto com diversos outros movimentos, também foi gerado um conteúdo, saiu na mídia, enfim, que depois eu vou estar disponibilizando para todos vocês, mas é importante eu deixar esse registro aqui. Dentro desse contexto aí, lembrando que a gente entrou na pandemia, então a gente infelizmente teve vários projetos que foram travados, como ia ter uma outra edição do Congresso Norte e Nordeste Nutrição, onde ele deixou de acontecer. A gente ia viajar para o Terra Amada e já estava se organizando com alguns grupos, foi cancelado. A gente estava com alguns movimentos em discussão para se mobilizar e acabou sendo cancelado, porque infelizmente todos nós já sabemos, né, 2020 foi um ano extremamente complicado e difícil de a gente trabalhar por causa da pandemia. A gente também não tinha nada certo, né? Mas dentro disso também o pessoal do CETA procurou a gente para trabalhar em um projeto em Sobral, que ia acontecer físico, e também com a pandemia foi se estendendo, foi tendo dificuldades, a gente lançou ele online, enfim, mas estamos aí na luta. Juntamente com isso também teve o projeto do Território e Controle Alimentar do Ceará, que o Slow Food Nacional está à frente, junto com o FIDA, né, que é um órgão vinculado aí à ONU, ao Banco Mundial, né, que é vinculado à agricultura familiar, enfim. E aí tivemos diálogo com diversos membros, diversas instituições. Os Tremembés são a etnia onde a grande parte do projeto acontece, né, aqui no estado do Ceará especificamente. E ele está acontecendo ainda, né, um projeto bem longo, né, na verdade, né. Quem procurar na internet vai ter bastante acesso às informações. No próprio site do Slow Food também já tem material de divulgação, né. Dentro disso também a gente foi convidado para participar de algumas lives, como por exemplo a live da Escola de Gastronomia Social, que nos chamou, né, para participar de uma fala no Instagram deles, né. A gente também teve a oportunidade de participar no ano de 2020 do Gente é para Brilhar, que na verdade era o Banquetaço, que mudou o nome para Gente para Brilhar e trabalhou em torno aí da questão de arrecadar alimentos, né, para ajudar as pessoas nas mais variadas situações durante a pandemia, literalmente passando fome, dificuldade, estava dando suporte. O Slow Food não teve à frente. A Escola de Gastronomia Social fez um trabalho mais forte em relação a isso nesse período, mas a gente se mobilizou, tentou conseguir alguns alimentos e foi fazer uma doação, no caso, para a Escola de Gastronomia Social, né?
Paralelamente com isso, eu também tivemos a oportunidade de conhecer o Genipapo Canindé, né? Ir lá conhecer antes da pandemia. Durante a pandemia, eu fui lá comprar alguns mocororós, até para fazer essa divulgação em alguns bares, restaurantes, instituições de apoio, né, que tinham interesse em conhecer. A gente foi lá, comprou e distribuiu isso para criar esse meio de conexão e abrir as mentes dos profissionais, dos estabelecimentos para utilizarem um produto diferenciado, né, que é o mocororó, que é um fermentado indígena com potencial enorme, né? Não só aqui como em diversos estabelecimentos, e você encontra também o mocororó em algumas cartas de drinks de bares famosos, enfim. Dentro disso também a gente recebeu um convite da Indra, que ela não é um membro do grupo, né, especificamente do Slow, mas ela faz parte do Slow. Ela está no Juazeiro do Norte, é uma puta batalhadora que vem trabalhando muito forte a questão da cultura alimentar. Ela vem apoiando diversos projetos sociais também lá, e ela nos convidou para participar do Simpósio Nacional de Patrimônio e Práticas Culturais. E dentro desse convite eu tive a oportunidade de chamar a Tia Nilza, que é uma referência, né, aqui no estado do Ceará. Também tive a oportunidade de indicar a alguns membros da Escola de Gastronomia Social para participar, e depois aconteceu o projeto. Hoje ele está disponibilizado na internet, toda a live, todo o diálogo, toda a conversa a respeito do assunto, né? Foi bem bacana, né? Dentro disso também a gente já fez algumas falas, como a gente já teve a oportunidade também de aparecer em entrevistas da rádio universitária, para escutar na época foi para falar sobre o banquetaço, mas depois já tive a oportunidade para falar sobre o slow food também, para as pessoas entenderem, enfim, então foi bem bacana isso, né? Dentro disso também houve o Terra Madre online, e dentro do Terra Madre a nossa fala especificamente foi sobre o Slow Drink. O Slow Food tem as suas subdivisões, né? O Slow Drink é uma das subdivisões novas do Slow Food, como tem o Slow Beer, o Slow Fish, enfim. O Slow Drink, na verdade, é a utilização dos insumos regionais dentro do contexto dos bares, dos coquetéis, né? A gente teve a oportunidade de falar junto com membros de várias partes e regiões do Brasil, foi bem bacana, né? Também recebi um convite para conhecer a primeira fábrica de gin cearense, que foi bem bacana, também fui lá conhecer a fábrica, fica no Eusébio, né? Tive a oportunidade também de dar uma palestra para os alunos do curso de gastronomia da Universidade Federal do Ceará, também foi bem bacana, foi um diálogo bem instrutivo, né? Uma troca de informações. Isso está gravado, mas está com o pessoal da gastronomia da UFC, mas foi bem bacana, e é um material que com certeza está gerando muito conteúdo aí de divulgação do Slow, né? Tive a oportunidade também de falar na Unicristos, porque eu já fui professor da Unicristos, né, da mixologia, da grade curricular de gastronomia. Enfim, teve a oportunidade de dar uma palestra também pessoal do curso de turismo da Estácio de Sá, aqui em Fortaleza. Uma membro atual do grupo, que é a Érica, que pertence a um projeto, na verdade ela trabalhou num projeto que é da Economia de Francisco, um projeto global do Papa Francisco, que aconteceu no mundo inteiro. Ela teve a oportunidade de participar, e ela já deu visibilidade a muitos projetos do Slow, até em semanas de fala sobre direito, porque ela é uma advogada, enfim, e gerou um conteúdo e divulgação para o Slow dentro desses ambientes que não é tradicional do nosso movimento, mas foi bem bacana também. Tivemos a oportunidade, através da Vanessa, que é uma membro aí do Slow Food, para falar na Câmara Temática de Gastronomia do Estado do Ceará, enfim, ter uma fala, foi bem bacana. Tivemos também uma fala dentro de um grupo de trabalho que existe, Cultura Alimentar, que também foi bem bacana, com alguns membros da Secretaria de Cultura, enfim, outros representantes. Tivemos a oportunidade também de falar com o pessoal do Fórum de Turismo do Ceará, para criar essa interação em torno da gastronomia, né? Enfim, fizemos algumas lives também, uma delas foi com a Jordana, uma membra do Slow Food, onde a gente teve a oportunidade de falar do projeto dela, que é o Bocumê, Cultura Alimentar, que é um projeto que ela desenvolveu, né, em Caetanos de Cima e diversas regiões ali anexo, foi bem bacana também, né? A Érica eu já falei, ela participou aqui da palestra da Unifor, também tudo documentado, enfim, tudo bonitinho, foi bem bacana esse projeto, uma fala até para um público que não tem a ver diretamente com a gastronomia, que é o pessoal do direito, mas, enfim, todos nós comemos, né, todos nós temos contatos todos os dias com algum tipo de alimento, então é importante que a gente entenda a importância da gastronomia, da cultura alimentar, e como ela está inserida dentro desse contexto, né? Tivemos também uma reunião
com o pessoal, com o secretário, né, de Cascavel. É um secretário relativamente novo lá na pasta, mas ele foi super receptivo, conversou com a gente, dialogou e deixou em aberto no futuro ir fisicamente conversar, dialogar e apresentar propostas até para dialogar aí com o município, né. Conversamos também com a secretária de Beberibe, que também já tem diversos projetos acontecendo, se tornou super solícita, foi muito receptiva. Óbvio, Beberibe é uma região muito turística e como estamos chegando próximo do final do ano, então está uma correria muito grande, mas ela foi super aberta e abriu portas para que a gente fosse lá depois conversar pessoalmente, enfim. Tive a oportunidade de ir para Icapuí também, tentar dialogar com alguns representantes locais, de turismo comunitário e algumas instituições, até para a gente no futuro poder dialogar, fazer parcerias institucionais, enfim, coisas do gênero, fortalecendo o movimento, né? Dentro disso também conheci um trabalho incrível que é da Ana, que ela desenvolve um trabalho em Caetanos de Cima, né, que fica ali na região de Caraí de Amontada, enfim, aqui no estado do Ceará, que é uma região que está crescendo muito com turismo, enfim. E aí ela desenvolve um trabalho de turismo comunitário. Eu tive a oportunidade de ir lá para montar um cardápio de coquetéis, de bebidas, enfim, aprendi muito com ela, utilizando insumos regionais para fortalecer até nessa renda em torno do projeto que é desenvolvido lá. Foi muito bacana, entendeu? Para mim foi uma viagem onde abriu muito os meus olhos, mostrou também o quanto essas comunidades são fragilizadas em relação à especulação imobiliária, essa questão do turismo industrial que vem se aproximando deles e prejudica muito toda a região, né? Toda a comunidade, as pessoas, enfim, é muita pressão, né? Enfim, mas foi bem bacana, a gente tenta estar dialogando para conversar, estamos trabalhando em cima, para agregar, até para aumentar cada vez mais a renda e eles terem um suporte, né, dentro do trabalho que eles já fazem de turismo comunitário, que já é muito bacana e eu super indico todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer, vale muito a pena, pessoal. Enfim, tivemos recentemente o convite de participar da aula inaugural do mestrado de gastronomia, que para quem não sabe, o Ceará tem o primeiro mestrado de gastronomia do país, então, ou seja, foi uma honra incrível para o Slow Food participar desse projeto. Dentro disso também, a Kellen teve a oportunidade de participar de alguns projetos. Um deles, por exemplo, foi o simpósio do Bioma Caatinga, onde ela participou. E óbvio, todos os nossos representantes têm a oportunidade de falar sobre Slow estando nos projetos. Independente de ser representante ou não, tenho certeza que todo mundo que é membro do Slow sempre fala do movimento, explica a importância dele, o que é cultura alimentar, como a gente pode inserir isso no dia a dia, como a gente pode agregar isso junto com entidades, o empresariado, enfim. A Vanessa também, como membro do Slow, já teve a oportunidade de falar com diversos representantes e sempre está colocando o Slow, né, falando da temática Slow, né, Slow Food. Tive a oportunidade também recentemente de fazer uma live para a Embrapa, onde eu falei sobre alguns temas dentro do contexto da live, que era uma live especificamente sobre o caju. Aí eu tive a oportunidade de levar o Mocororó, falar um pouco do Mocororó, enfim, e comentar um pouco sobre o Slow Food inserido dentro do contexto da live, entendeu? Que era uma apresentação, na verdade, de um projeto que já vem sendo desenvolvido há muito tempo e aconteceu agora, mas toda oportunidade que a gente tem, a gente fala sobre o Slow Food sempre, né? E para finalizar, entre aspas, né, mais recentemente, na verdade, fomos convidados a participar dos seminários, né, de empreendedorismo, inovação da gastronomia e ciência de alimentos, onde a gente vai falar sobre algumas temáticas e dentro disso, óbvio, vamos falar sobre o Slow Food, que é sempre a nossa temática maior, né, que é inserido dentro do nosso contexto, mas a gente sempre está dialogando, conversando, enfim. E dentro disso também a gente sempre está fazendo pontes, né, que é uma coisa que eu acho extremamente importante, porque é uma coisa que acontece muito que assim, eu acho que é importante a gente ter um conhecimento acadêmico, ter toda essa estrutura em torno da nossa fala, até para ter um conhecimento, para a gente não se perder ao longo dessa construção, mas mais importante do que isso é que a gente construa coisas objetivas. O que eu estou querendo dizer? A gente precisa gerar renda para essas comunidades, a gente precisa dar suporte para essas comunidades com o nosso conhecimento, com a nossa estrutura, com o que a gente puder fazer no diálogo, nos contatos, enfim. Como, por exemplo, o Vicente, que desenvolve um trabalho incrível, que é da Alquimista da Caatinga, que faz uma bebida à base de caju, um fermentado de caju, que ele desenvolveu num projeto de laboratório de criação da Escola de Gastronomia Social. Então, ou seja, eu já tive a oportunidade de fazer a ponte do produto dele para alguns estabelecimentos, enfim, eu tenho certeza que todo mundo que é do membro conhece, se não conhece,
vai conhecer, e toda vez que tem a oportunidade de conhecer, gosta do produto e sempre indica, fala, e é uma coisa extremamente importante que a gente faz. Eu tive a oportunidade também de indicar o café orgânico, porque assim, existe uma região no serrana, no estado do Ceará, que tem um café orgânico do maciço de Baturité, né? E dentro dessa região você tem diversas marcas de café, e uma especificamente que eu conheci no evento da Expo-S lá atrás, que participa do projeto Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Eu tive a oportunidade de indicar ela para um resort, que eu fiquei sabendo que estava precisando de café, e eu falei, por que usar café da indústria? E usa esse daqui, que é um excelente café do Ceará, e vai gerar renda para quem realmente está somando aí na cultura alimentar e no setor de gastronomia e na valorização dos insumos regionais. Enfim, tivemos aí essa ação com o pessoal de Caetanos, que continua, né? Tive a oportunidade de ir pelo menos 3 vezes no Genipapo Canindé, conhecer o projeto. Infelizmente entrou a pandemia, mas nossa ideia era criar um grupo de visita para que eles conhecessem, chefe de cozinha, bartenders, cozinheiros, enfim, e a gente ainda vai fazer isso, pode ter certeza. E o Mocororó eu tive a oportunidade de levar para diversos estabelecimentos de Fortaleza, bares, restaurantes, pousadas, hotéis, para o interior, para o litoral, enfim, para vários lugares, para mostrar o potencial do Mocororó como bebida, entendeu? Que pode ser agregado nos cardápios dos restaurantes e estabelecimentos como um todo. E eu acho isso extremamente importante para gerar renda para essas comunidades, porque conforme a gente vai escalonando, a gente vai dando suporte para que eles tenham um fôlego para desenvolver cada vez mais projetos e ganhando cada vez mais força dentro das suas comunidades, né? E dentro disso, óbvio, a gente teve uma pandemia extremamente agressiva em 2020, que continua, mas enfim, a gente está retomando aos poucos, mas o ano praticamente 2020, entre março de 2020 e até mais ou menos abril de 2021, a gente continua, mas o grosso dessa ação aconteceu esse período. A gente arrecadou mais de 1,5 toneladas de alimentos, para fazer doação para bartenders, garçons, cozinheiros, chefe de cozinha, profissionais, músicos, né, profissionais do setor de modo geral, de A e B, que foram extremamente agredidos, né, e prejudicados durante essa pandemia. Foram os setores que mais teve prejuízos. Enfim, a gente tentou criar esse meio aí de conexão para ajudar essas pessoas, né. Juntamente com isso, a gente conseguiu dar alguns vouchers, né, algumas pequenas quantias para algumas famílias ou mulheres especificamente, de R$2.000 fatiado, óbvio, tentando dar um mínimo de suporte dentro do nosso contexto, dentro da nossa força, da nossa comunicação e dos membros que fortaleceram e ajudaram muito nessa ação, né. Recebemos doações de diversas pessoas, algumas entidades, enfim, e foi bem bacana isso e fortaleceu muito não só o movimento, mas deu a oportunidade de ajudar essas pessoas durante a pandemia, que muitos não tinham o mínimo. Então uma cesta básica, um voucher de R$100, R$150, R$200 fazia diferença para ele, pelo menos ali para ajudar. Óbvio que não vai mudar a vida da pessoa, mas vai ajudar minimamente, né? E dentro disso, né, a gente continua com as ações, desenvolvendo trabalho, desenvolvendo projetos em torno do Slow Food, mas o mais importante é que a temática da gastronomia, da cultura alimentar, da valorização dos insumos regionais é algo intrínseco que vem se fortalecendo cada vez mais no Ceará. A gente, na verdade, é a ponta do iceberg. Existe todo um contexto de instituições, quilombolas, comunidades indígenas e grupos dos mais variados que vêm desenvolvendo esse trabalho em nível Nordeste, principalmente no Ceará, e a gente tem que bater palmas, porque isso aqui é um trabalho de mãos, né? Ou seja, são vários grupos unidos para criar uma simbiose e fortalecer o movimento como um todo. Então a gente só tem a agradecer a todo mundo que ajudou, participou e fortaleceu até hoje em torno do Slow. Infelizmente 2021 foi um ano que a gente não teve a oportunidade de fazer tudo o que a gente planejava, o que a gente queria, porque houve uma grande houve a questão do lockdown, a logística, o contato, muita gente se afastou porque, enfim, foi mandado embora, saiu do emprego, foi procurar outras coisas para fazer, para sobreviver. E como o Slow Food não é remunerado, a gente entende que é uma ação voluntária de ajuda, e a gente tenta, na medida do possível, fortalecer, trabalhar e se comunicar com as pessoas para fazer o máximo possível com o que a gente tem, né? Enfim, o que eu tentei fazer aqui é resumir em quase 49 minutos o que a gente desenvolveu no Slow Food ao longo desses 3 anos. A gente teve grupos
que na medida do possível ajudaram. Nem todo mundo estava sempre presente nos eventos, mas a gente se revezava e cada um na medida do possível ajudava. Se não podia ir, compartilhava, divulgava um evento, tentava passar um contato, tentava ajudar de alguma maneira. Então assim, todos dentro das suas características ou limitações foram de fundamental importância para que o Slow Food chegasse até aqui. Enfim, queria agradecer mais uma vez a todos que nos ajudaram até aqui, as instituições, os grupos. Eu quero deixar nesse vídeo registrado esse documento como forma, né, de diálogo e de facilitação para todo mundo que tem o interesse de saber um pouco mais aí a respeito do Slow Food, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Tranquilo, pessoal? Depois eu vou estar disponibilizando junto desse link um link com PDF, com fotos, vídeos e outros materiais até para a gente visualizar a minha fala. Tá bom? Muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Campos e eu fui um dos porta-vozes aí do Slow Food ao longo desses 3 anos, né? Eu trabalho com gastronomia, né, especificamente com bar, né, há mais ou menos 20 anos. Eu nasci e me criei em São Paulo, mas tive a oportunidade de morar em todas as regiões do Brasil. Morei em Florianópolis, morei em Curitiba, no Paraná, morei em Goiânia, Goiás, Palmas, no Tocantins, e em Fortaleza já vai fazer quase 8 anos que eu moro em Fortaleza, né? Vai completar isso em março do ano que vem, no ano de 2022. E eu tive contato com o Slow Food ao longo de vários lugares, eu sempre pesquisava sobre sumos regionais e em algum momento caía a questão do Slow Food. E isso me atraiu muito. Quando eu estava em Curitiba resolvendo algumas coisas de trabalho, eu me filiei ao Slow Food no final de 2014 e logo depois eu procurei um grupo local, que é o Slow Food Coretuba, lá de Curitiba, e desenvolvi um trabalho junto com eles de mais ou menos 10 meses. Foi bem bacana, um grupo extremamente forte, coeso, motivado, que me ensinou muito e me estimulou muito a continuar com o projeto. Quando eu voltei para Fortaleza em 2015, eu tentei abrir um convívio, depois que eu descobri que não existia aqui. Infelizmente não foi possível naquele momento, mas em 2018 foi formado um grupo que, diga-se de passagem, eu não estava à frente, mas eles foram extremamente agressivos e foram atrás, conseguiram trazer o Slow Food para cá, e depois eu continuei o projeto junto com outros membros. Então deixo aqui o meu registro para todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, agradeço, estou aberto aí a qualquer dúvida, questionamento, crítica ou sugestão sobre a fala, tá bom? Muito obrigado, valeu mesmo.